Fala investidor, eu sou o Derek, esse é o canal Pingado na Bolsa. Aqui eu falo sobre fundos imobiliários e ações. E hoje eu vou falar aqui sobre o XPlog, ou XPLG11, é um fundo de logística da XP. Eu vou falar como que anda a situação do fundo, vou dar uma lida aqui no relatório gerencial de maio de 2021, com as informações mais recentes sobre o fundo. E no final do vídeo eu vou falar qual que é o meu preço teto para esse fundo. Então fica ligado até o final do vídeo para saber exatamente como anda o XP Log Fundo Imobiliário. Não é inscrito no canal ainda? Aproveita para se inscrever para não perder os próximos vídeos. Se você gosta desse assunto de fundos imobiliários, ações e a bolsa como um todo, tá? E voltando aqui para o fundo imobiliário da vez, o XPLG, então XP Log FI, relatório gerencial aqui de maio de 2021. A gente vê que o objetivo do fundo aqui é auferir ganhos pela aquisição e exploração comercial de empreendimentos preponderantemente na área logística e industrial. Eu acho que você já podia curtir aí só pelo preponderantemente acertado de primeira, hein? Então ele investe principalmente em ativos da área logística e industrial, tá? Teve início ali em 2018. O código do fundo é XPLG11, como eu comentei, o patrimônio líquido de 2 bilhões de reais, quase 3 bilhões, são 263.359 cotistas, é um fundo de gestão ativa, tá? Então a gente tem aí um fundo um pouco mais de liberdade para fazer compras e vendas. O gestor é a XP, Visa Asset Management, e o administrador é a Vortex PTVM Limitada. A taxa de administração que a gente tem aqui é de 0,95 a 0,75% ao ano, em regra de cascata, conforme previsto no regulamento. Então, ela vai diminuindo conforme o regulamento. E a taxa de performance é 20% do que exceder o benchmark. Aqui a gente pode ver o benchmark, é o IPCA mais 6% ao ano, então tudo que exceder esse benchmark vai ser cobrada aí essa taxa de performance de 20%. Só para explicar aqui para você que não sabe o que é benchmark, então o benchmark ele é uma métrica, ele é um parâmetro aí para a gente ter como base para geralmente para se cobrar essa taxa de performance do fundo, tá? Então é bom a gente prestar atenção, porque às vezes o benchmark está em CDI, por exemplo. Então, o benchmark, por exemplo, aqui está em IPCA, mas ele poderia estar, em alguns fundos, tá como CDI mais X%, só que aí você vê que os contratos do fundo estão todos em IPCA, então, ou algum outro tipo de indicador, de índice. Então, tem que tomar um certo cuidado para ver se faz sentido o benchmark e se faz sentido a taxa de performance, tá? E bom, vamos aqui direto para o comentário do gestor, os principais assuntos aqui que o gestor decidiu abordar nesse relatório gerencial de maio. Então, no mês de maio de 2021, foi declarada a distribuição de 61 centavos por cota para os detentores das cotas com ticker XPLG11 em 31 de 5 de 2021, que corresponde a um dividend yield anualizado de 6,4% em relação ao valor da cota de mercado no fechamento do mês, que foi ali na casa dos R$ 113,64 por cota. Esse pagamento foi já realizado no dia 15 do 6. Aproveita para comentar aqui embaixo se você recebeu esse pagamento aí, se você tem esse fundo em carteira, só para lembrar, como eu sempre digo, isso aqui não é uma recomendação de compra ou de venda, é só um vídeo com as informações aqui sobre o fundo. Então, no mês, o fundo divulgou as seguintes transações no mercado. Então, no dia 20 de 5 de 2021, por meio de fato relevante, o fundo informou sobre a assinatura de contrato de compra e de venda para aquisição. Então, ele adquiriu 64,2% da fração ideal de um empreendimento especulativo que será desenvolvido em Extrema, Minas Gerais, com uma área bruta total estimada de 77 mil metros quadrados, sendo que o fundo fará jus a um prêmio de locação, conforme estabelecido nos documentos da transação. Tá? E no dia 18 do 5, por meio de fato relevante, o fundo informou sobre a aquisição dos galpões logísticos do empreendimento Gold Seropédica, com 82 mil metros quadrados de área bruta locável, já alugado aí para B2W, inclusive tem ações negociadas na bolsa. Se você quiser, deixa um comentário aqui que a gente pode fazer um vídeo analisando a B2W, cujo vencimento contratual estabelecido é 30 de 7 de 2024, e a gente tem alguns maiores detalhes aqui na página 11. E ainda no mês, o fundo divulgou a locação de um módulo de 1.908 metros quadrados de ABL no Cislog, Rio de Janeiro, para West Wing. Também é outra ação, outra empresa que tem ações negociadas na bolsa. Também aí, se quiser um comentário sobre essa empresa,
diz aqui embaixo para a gente ficar sabendo, tá? E atua no comércio varejista de móveis e utensílios domésticos. Então, os principais eventos do mês que impactaram o resultado recorrente do fundo foram o recebimento de um prêmio de locação no especulativo de extrema, nos termos aí do CVC, e o recebimento da primeira locação da B2W, conforme estabelecido na escritura de compra e venda do empreendimento. Então, finalmente, aqui, com as aquisições supracitadas, a gestora completou a alocação majoritária dos recursos captados na última emissão, sem prejuízo de realizar novas aquisições oportunas, valendo destacar que o fundo mantém em liquidez parcelas retidas de preço, caixa para manutenção e melhorias dos imóveis investidos e recursos para necessidades emergenciais. E aqui, por fim, né, por fim de novo, a gestora, em conjunto com os players renomados de mercado, segue na prospecção de potenciais locatários para as áreas vagas. Isso é importante, ter locatários para essas áreas vagas para chegar no potencial máximo aí do fundo, né? Então, aqui já vamos para o resumo do fluxo financeiro do fundo no mês. Então, em maio de 2020, o fundo teve 20 milhões de reais de receita, 2 milhões de reais de despesas, e o resultado aí foi 17 milhões, quase 18, mas o fundo distribuiu um pouco a menos do que isso. Então, distribuiu 16 milhões de reais. A gente vê aqui que em 2021, o resultado foi de 76 milhões, 76 milhões e 100 mil reais, mais ou menos, e o fundo distribuiu 76 milhões e 500 mil, ou seja, distribuiu um pouco a mais do que o resultado que ele conseguiu. Vamos ver aqui o que compôs o resultado do fundo. A gente vê que a receita de locação ficou na casa dos 73 centavos, né? As despesas 9 centavos, a distribuição por cota 15,61 e o resultado 66 centavos. A gente vê que acaba variando um pouco aqui, né? A receita de locação meio que ficou estável aqui na casa dos 60 centavos ali entre julho e novembro de 2020. Teve uma diferença aqui de 80 centavos e agora esse ano está uma maluquice isso, 68, 54, 65, 62 e agora 73 centavos. Está um pouco variando aí, mas a gente vê que o fundo meio que mantém uma certa estabilidade na distribuição por cota, tá? Então ficou ali na casa dos 58 centavos desde ali de junho de 2020 até agora em maio de 2021, que deu uma crescidinha aqui em abril, 60 centavos, e em maio, 61 centavos. Vamos ver aqui a evolução do valor da cota e o volume médio diário de negociação. Então, em maio de 2021, foram 6 milhões de reais de volume médio diário de negociação, o que é bem interessante. A gente consegue sair e entrar do fundo fácil. Você vê que é uma diferença bem grande com relação aqui a 3 anos atrás, né? Que a gente tinha 300 mil reais de negociação diária. A gente chegou, alcançou um pico aqui em novembro de 2019 de 14 milhões e agora meio que deu uma estabilizada aqui, sempre abaixo dos 10 milhões de reais por dia. Com relação às cotas, o valor da cota, você vê que alcançou um pico aqui também em dezembro de 2019, só que o valor patrimonial da cota se manteve estável aí basicamente desde 2019 para cá, está aí na casa dos R$ 10 mais ou menos, tá? Então a gente vê que o valor patrimonial ele está abaixo do valor de mercado da cota. Então a cota está sendo negociada com um pouco de prêmio aí com relação ao valor patrimonial. Aqui nesse gráfico a gente tem o valor de mercado da cota e o valor de mercado da cota mais rendimentos. Então, se você tivesse reinvestido os rendimentos no XPLG, lá em 2018, aqui se você tivesse, né, a gente está usando a base 100, lá em 2018 você teria hoje R$ 134,19. Se você não tivesse reinvestido os dividendos, você teria R$ 113,64, que é o valor de mercado da cota, e aqui eles comparam com o IFIX, e é R$ 127,32. Então a gente vê que, mais uma vez eu vou falar, é interessante você reinvestir os dividendos, os proventos na fase de acumulação, para você acumular mais cotas. Quanto mais cotas, mais você tem a receber nos meses que vão passando. Aqui vamos dar uma olhada no portfólio do fundo. Então, de aplicações financeiras, eles têm 11% do investimento por classe de ativo aqui, 1% em cotas de outros fundos imobiliários e 88% em imóveis. A tipologia dos contratos, a gente tem 52% típicos e 48% atípicos. E vê que está bem equilibrada essa tipologia aqui.
E é interessante ver também qual que é a divisão aqui dos locatários. A gente vê que é bem diversificado em locatários. Aqui tem um especulativo de Cajamar, que é um imóvel que o fundo ainda não terminou de construir. A Via Varejo, 13%, representa aí 13% da receita imobiliária. Leroy Merlin, 9%. GPA, que é o Grupo Pão de Açúcar. Renner, B2W, Cislog, Perus, Dia com 5%, Panasonic, Unilever, e aqui a gente tem outros locatários que representam 24%. Inclusive, a gente vê aqui que a Via Varejo, Grupo Pão de Açúcar, a Renner, B2W, são empresas grandes, tá? Então, os locatários têm uma certa robustez financeira que ajuda nessa questão dos contratos com esse fundo imobiliário. Aqui a gente tem uma tabela de setor de atuação dos locatários, então 38% comércio varejista, 27% especulativo, material de construção 9%, comércio e distribuição de alimentos 6%, logística 4% e outros 16%, é bem diversificado também, apesar de ter uma certa predominância aí do comércio varejista. Aqui a correção dos contratos é feita com base no IGPM em 38% da receita imobiliária, pelo IPCA aqui 59% e pelo IPC-FIP 3%. A atualização dos contratos é bem distribuída ao longo do ano. Aqui a gente tem os meses principais aqui, em maio, por exemplo, julho, outubro e novembro, tá? Mas é bem distribuída, aí os 100%. O vencimento dos contratos, a maior parte deles vence depois de 2023, 74% deles, e o revisional até 2020, 8%, 2022, 9% e a partir de 2023, 5%. A evolução da vacância física, que é importante sempre prestar atenção na vacância física, né? Porque afinal, imóvel vago não paga aluguel. A gente saiu aí de 9,1% em julho de 2020 aqui para 6,9% em maio de 2021. É um avanço interessante aí do fundo, diminuindo aí sua vacância física. E a composição física aqui, consolidada por área construída do fundo, a gente vê que é bem distribuído também. Então, você tem o especulativo de Cajamar, da Leroy, Via Varejo, Cislog Perus, Grupo Pão de Açúcar, o Dia, especulativo Extrema, para as lojas Renner e outros. Então, tem o maior peso aqui é esse especulativo de Cajamar e o da Leroy Merlin, que são acima de 10%, além da própria Via Varejo, que são aí exatos 10% da composição física consolidada do fundo. O portfólio do fundo é espalhado por 6 estados diferentes. Aqui a gente tem Pernambuco representando 24% do fundo, Minas Gerais com quase 8%, Rio de Janeiro 14%, São Paulo 43%, Rio Grande do Sul 4% e Santa Catarina 5% aqui por área construída. Tá? Você vê que é um fundo bem grande, tem bem espalhado pelos estados do Brasil aqui, mas obviamente tem uma predominância na região sudeste e sul, à exceção de Pernambuco, claro. Aqui um resumo sobre os dados do fundo. Tem uma área construída de 934 mil metros quadrados, incluindo aí os empreendimentos em construção. São 16 condomínios, 141 módulos e 3 empreendimentos em construção, 35 locatários diferentes, uma inadimplência de 0,6%, uma inadimplência baixa, uma vacância física 6,9%, como a gente viu, diminuiu bem do ano passado para cá, e a vacância financeira de 3,1%. Aqui, se você quiser, eu vou mostrar o detalhamento dos contratos de locação. Você pode pausar esse vídeo, eu sei que é meio pequenininho aqui. Você também pode acessar o site de RI do fundo para ver mais detalhes aí sobre os contratos de locação, tá? Mas são muitos contratos, esse tipo de fundo é um fundo bem diversificado, então, como eu falei já no vídeo anterior, é mais fácil a gente analisar as finanças e não tanto imóvel por imóvel. Chega uma hora que fica meio inviável para a gente analisar imóvel por imóvel, é para isso que a gente paga a gestão do fundo, tá? Então, a gente tem aqui o subtotal, o total de 934 mil metros quadrados. Aqui algumas fotos de alguns dos imóveis do fundo, então o Cone Multimodal, centro de distribuição da Leroy Merlin, também do B2W, Cislog, centro de distribuição da Renner, da Via Varejo, Santana Business Park, centro de distribuição do Dia, a WTTP2, o centro de distribuição da Panasonic, o centro de distribuição da Unilever e o centro de distribuição do Dia lá em Ribeirão.
Aqui os imóveis em construção, então você tem aqui o Centro Logístico Especulativo lá em Cajamar. Então as obras desse centro, com área construída de 125 mil metros quadrados, foram concluídas e o empreendimento está em fase de vistorias de checklist para recebimento definitivo do imóvel pelo fundo. Então, muito provavelmente em breve esse imóvel vai poder ser locado. As obras aqui do Cislog São Paulo, então a gente vê que tem uma área construída de 79 mil metros quadrados, participação do fundo é de 83%, elas permanecem em conformidade com o cronograma e a previsão é que o término e o aceite das obras ocorram ao longo do terceiro trimestre desse ano. Claro que aí com a questão da pandemia, esse cronograma pode ser alterado, tá? Mas não vai impactar aí o fluxo de prêmio de locação vinculado ao negócio. E aqui as obras do especulativo extrema, tem uma área construída de 77 mil metros quadrados, 64,2% são do fundo, e essas obras vão ser iniciadas esse mês agora, em junho de 2021, conforme o cronograma. O término está previsto para que ocorra ao longo do quarto trimestre de 2022. Então, aí, de novo, pode ser que seja alterado esse cronograma. É mais um imóvel para o fundo, mais um imóvel especulativo. Se der certo, ótimo. Se não, a gente vai só saber aí no final do ano que vem. Aqui só para a gente ter uma noção, nos últimos 6 meses o fundo saiu aí da casa dos R$ 119,98 e hoje está em R$ 107,13, uma queda aí de R$ 12,85, uns 10, quase 11%. No último mês saiu aí mais ou menos uns R$ 5, tá? Saiu lá de 112 para R$ 107. Então a gente teve mais uma quedinha aí desde a emissão do relatório gerencial para cá. Tá? Então, hoje está em R$ 107 aqui no fechamento do dia 24 de junho. É uma movimentação natural, aí, tendo em vista o aumento da taxa Selic, né? Mas a gente precisa ver realmente se esse fundo cabe na carteira ou não. É uma coisa de cada um, assim. Talvez, se você ainda tem interesse nos imóveis do fundo, se você tiver uma visão mais de estar comprando um imóvel, obviamente, você comprar um fundo mais barato é melhor, porque você consegue, com menos dinheiro ou com a mesma quantidade de dinheiro, comprar mais cotas desse fundo, que, pelo menos para mim, é o que interessa, né? Comprar mais cotas dos fundos imobiliários que eu gosto, que eu analiso, que eu gosto. Tá? Lembrando, de novo, não é uma recomendação de compra ou de venda, só estou mostrando as informações aqui para você saber, você estudar e entender se vale a pena ou não para a sua carteira comprar esse fundo. E bom, vamos lá para o preço teto do fundo. Aqui eu tenho o código XPLG11, não é uma recomendação de compra ou de venda. Eu fiz um cálculo aqui para saber um preço teto mais ou menos aí com base na taxa de um título público de longo prazo, né? Então, eu fiz um cálculo aqui dos proventos nos últimos 12 meses e fiz uma projeção também. Imagino que o fundo consiga manter aí esses 58 centavos por mês, tá? Então daria 6,96. O P sobre VP, ou seja, o preço sobre o valor patrimonial do fundo está em 0,97, então a gente teria aí, teoricamente, um desconto com relação ao valor patrimonial se a gente fosse comprar o fundo a preço de hoje. Preço teto, R$ 108,75, então esse seria o meu preço teto para esse fundo, e o preço atual, R$ 107,13, o que daria um upside de 1,51%. Tá? Esse fundo é um upside bem apertado ali, então, assim, se você tem interesse nesse fundo, talvez valha a pena dar uma estudada mais a fundo, ver se o risco não é muito grande para você, afinal, esse fundo tem desenvolvimento dentro da carteira dele, tá? E pode ter um risco maior quando tem desenvolvimento, ao invés de um imóvel performado, já um imóvel que já está pronto para ser locado. Então, quando tem desenvolvimento dentro do fundo, é um pouco mais arriscado, sim, tá? Então, assim, presta bem atenção, talvez espere um pouco, estuda um pouco antes, né? Assina o nosso canal aqui para ver alguns outros vídeos de outros fundos, e é isso por hoje, tá? Eu vou deixar aqui uma playlist com todos os fundos imobiliários que a gente analisou aqui no canal, caso você queira conferir. Também vou deixar um botão para você assinar o canal, caso não tenha assinado ainda. E peço para você curtir o vídeo, para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante não só para você, mas para outras pessoas. Ajuda muito a espalhar os nossos vídeos aí para mais pessoas e dar uma motivada para a gente aqui continuar esse trabalho, tá? Então, se você curtiu o nosso trabalho, considera curtir o vídeo aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau.